Tá na mão. Aqui. Opa. Ó, Justiça de São Paulo rejeita pedido de Duílio e mantém inquérito contra ex-dirigentes do Corinthians. Aí, assim, ó, eu queria que você explicasse e você também já desse os caminhos aí a seguir, viu, Fabiano? Você leu o contrato, você leu o processo aí, você está mais inteirado do que eu em relação a isso aí. Vamos lá. O que acontece? Só pelos indiciados, vocês já vão matar a charada. Ó. Os indiciados do inquérito eram investigados, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, André Negão, Mané da Carne e Fernando Garcia, que é da Elenco Esportes. Isso. O que vocês acham que é? Na época, em 23, eram denúncias de uso de meios do clube, bens do clube e jogadores do clube para proveito próprio e para lavagem de dinheiro, especialmente transação de atletas. Isso é que foi comunicado, essa foi a denúncia, e isso teria sido objeto da investigação. Esse processo sempre correu em segredo de justiça. Por isso que a gente não tem acesso à carne. E ele voltou à baila agora por quê? Porque o Duílio entrou com um recurso para tentar suspender isso com base num boato que circulou no meio jurídico em razão de uma decisão mal explicada do ministro Alexandre de Moraes, que teria impedido o COAF de fornecer automaticamente os documentos de transações suspeitas sem mandato judicial anterior. O próprio STF já tinha corrigido essa situação, só que no meio do caminho, todos os advogados de defesa do Brasil começaram a entrar com pedido em todos os processos para dizer: olha, isso aqui tem que ser anulado, aquilo também, o processo tem que parar, não sei o que, não sei o que. Essa decisão apenas confirmou que o Supremo já tinha dito: olha, está tudo válido, continuem as investigações, continuem os processos, se houver decisão dos juízes para isso, dentro do processo está tudo ótimo, não tem nada anulável, segue o barco. Agora que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu segue o barco, o que vai acontecer com esse caso? Ele volta para a delegacia original, porque a informação que nós temos de fora é que trata-se de um inquérito policial já aberto. Este inquérito começou a tramitar naquela delegacia ADRAD, que é a Delegacia Específica de Delitos do Esporte. Que, na época, o delegado era o doutor Saad, se eu não me engano. César Saad? Acho que é César Saad o nome dele. Isso. Então, aí, esse processo ficou parado um tempo, ele saiu do processo para responder outras questões na Polícia Civil, e esse processo estava sob o cuidado do mesmo delegado que fez a investigação da Vaidbet. Quando saiu essa decisão aqui agora, o pessoal da Central foi falar com ele, porque já que ele estava lá, ele falou: não, olha, eu saí desse processo, porque o doutor Saad voltou para a delegacia e vai reassumir essa investigação. Então, o que a gente precisa saber agora é, primeiro, qual é o atual status da investigação, porque já passou muito tempo, já deve ter ouvido muita gente, já deve ter tido muita prova colhida. Então, a gente precisa ir atrás do delegado para entender o que está. Segundo, como tem inquérito policial aberto, tem que falar com o Ministério Público que atua nesta delegacia para entender quais são, o que o Ministério Público fez nesse caso, o que já foi feito, qual é os relatórios preliminares que existem. Porque o Ministério Público faz relatórios preliminares antes de indiciar, de pedir mais providências, etc. E entender também qual é a linha investigativa do Ministério Público. Isso a gente não sabe. Tá? Então, uma grande... Este caso aqui é excelente para toda a mídia corintiana ir atrás, porque este caso é de 23. Este caso está há muito tempo rodando, então já deve ter muita coisa lá dentro. Só um adendo aí, Fabiano, na sua explanação.
Eu lembro que no começo desse ano aqui, até surgiram muitas fake news por aí, dizendo que esse processo havia sido arquivado. Foi por essa movimentação do COAF aí, desse entendimento do STF? Não, porque, de novo, o problema do STF é que ele deu uma decisão que ninguém entendeu. Aí o Alexandre de Moraes teve que decidir de novo. E o que acontece? Esse inquérito ficou no boato. Aí o delegado saiu, o delegado voltou, volta. Então ficou num limbo. Porque esse processo corre em segredo de justiça, a gente não tinha como saber. Mas o inquérito não foi arquivado, nunca foi. Ele continuava lá, só que estava em segredo de justiça, numa delegacia em que o delegado estava afastado para outros afazeres, entendeu? Foi tão estranho, Fabiano, que assim, na época, essa fake news surgiu até com um despacho do Ministério Público, ou algo assim, cara. Entrava no site lá e acusava algo. Então, lançaram isso com algumas evidências que, assim, ou algum erro do sistema, ou, de fato, forjaram esse arquivamento aí para fazer campanha para Augusto, sei lá. Quando tem arquivamento, é o juiz que decide pelo arquivamento, né? E se arquivasse, se tivesse sido arquivado, o segredo de justiça teria morrido e as pessoas teriam acesso, entendeu? Sim. E ninguém teve acesso. Não existe processo secreto dentro do arquivo. Uhum. Então, é muito difícil que teve uma decisão que arquivou e que ninguém sabia. Algumas pessoas só sabiam da notícia. Então, esse caso é recomendado que todo mundo agora preste atenção nesse, porque esse aqui tende a ter muita coisa, muita carne nessa investigação. Dá para a gente aprender muita coisa sobre o que aconteceu do Corinthians, especificamente neste momento histórico, com Andrés, Mané da Carne, que falava mais do que a boca, André Negão, Duílio e Fernando Garcia e Elenco Esportes, hein? Exatamente. Que beleza, hein? Vamos entender muito bem o que o senhor Fernando... Quais os negócios que o senhor Fernando Garcia fez com o Corinthians? Muito bem. Pois é. Só para finalizar esse assunto aqui, essa pauta, até porque teve uma atualização na matéria aqui ontem, às 21h53, que diz o seguinte, após a publicação da matéria, a defesa dos ex-presidentes informou ter protocolado o pedido em todos os processos sob sua responsabilidade, em razão da suspensão nacional determinada pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência, posteriormente esclarecida em nova decisão do próprio ministro. O advogado Daniel Bialski, que representa Duílio e Andrés, acrescentou que a investigação está em fase final e defendeu o arquivamento do inquérito, afirmando que, diante da inexistência de qualquer ilicitude reconhecida pela própria autoridade policial, o inquérito deverá ser arquivado. Eu não vi nenhum reconhecimento de autoridade policial dizendo que há alguma ilicitude, que não há ilicitude, né, Fabiano? Claro, essa manifestação da defesa e do doutor advogado é absolutamente pertinente para defender o cliente dele. Então, ele pode falar o que ele quiser, até porque os autos correm em segredo de justiça. Eu não sei, você não sabe, ele que está violando o segredo de justiça e está dizendo que está na fase final. Nós não sabemos. Então, ele está defendendo o cliente. Então, faz parte do processo fazer isso. Mas a gente agora, que é do contexto todo da mídia corintiana, nós temos que ir atrás e cobrar as autoridades para falar. Se é o doutor Saad que assumiu esse caso, o doutor Saad tem que começar a falar. Perfeito. É isso aí. Bom, a matéria é isso, lembrando que a matéria da Central do Timão, tá bom? Quem quiser só acessar lá, vou até pôr o link aqui no chat aqui para todo mundo acompanhar, porque vale muito a leitura, é bem completa ali, e claro, ouve os dois lados, ouve todos os lados, porque uma matéria jornalística é dessa forma que se faz, tá bom? Não é jogando pedra, é mostrando os fatos e ouvindo todas as versões, né? Então tá aí no chat, tá? O link da matéria, e quem quiser ter mais conteúdo em relação a isso aí, leia. Acontece que o Duílio agora e o Andrés, eles têm 2 processos contra ele, pelo menos, né? Que é esse caso
de 2023 aí, que é lavagem de dinheiro, isso aí, né? Um dos crimes que se suspeita é lavagem de dinheiro, mas a gente não sabe os outros crimes. Porque a gente não sabe o que foi comunicado e a gente não sabe quais outros crimes foram investigados. O que a gente sabe nesse caso é que virou o inquérito policial e está adiantado. Se virou inquérito policial, tem um crime pelo menos tem. Espero que tenha mais. Perfeito. Show de bola. É isso aí. E aí tem um outro assunto também aqui, Fabiano, que eu vou até colocar aqui já. Vamos lá. E aí é uma outra confusão que deu no Corinthians agora. E o Corinthians é uma eterna crise lá, né, meu amigo? É sempre assim, né? Não, imagina. Enquanto eu procuro aqui, eu vou tirar do ar aqui e vamos... Peraí.